O ex-presidente réu e inelegível Jair Bolsonaro foi hospitalizado na manhã de hoje em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, após sentir fortes dores abdominais durante um evento político. As dores estão relacionadas às complicações da facada que sofreu em 2018 durante a campanha presidencial. Será que foi um camarão de novo? Detalhe: Bolsonaro foi socorrido pelo SAMU e deu uma lição na Jojo Todinho. Você não entendeu o que tem a ver Jojo Todinho com essa história? Eu também não, vou deixar para perguntar para Daiane Oliveira aqui no plantão no Meteoro. Dai, primeiro vamos falar do Bolsonaro, depois a gente pergunta aí o que diabos Jojo Todinho tem a ver com essa história. Pronto, é importante, né? Primeiro contextualizar, porque é o seguinte: o Bolsonaro, de novo e mais uma vez, foi parar na emergência em um momento de complicação política, em um momento que a Polícia Federal está prestes a bater mais uma vez na sua porta, em um momento que ele pode ser condenado no STF por prática, por atos golpistas, né? Por estar envolvido na trama golpista, que seria um golpe no Brasil no período de 2022. No entanto, né, o Bolsonaro, ele volta e meia ele fala sobre anistia, ele pede anistia. A anistia não é para Débora do que pintou lá a estátua com perdão mané, a anistia não é para o pipoqueiro, vendedor de pipoca, popcorn e ice cream. A anistia é para o Bolsonaro. É isso que a gente precisa debater. E justo no momento em que ele vai fazer com o PL uma diligência ali pelo país, faz uma peregrinação, ele passa mal. Olha só que interessante, né? Bem no norte, né? No Rio Grande do Norte, ele passa mal. Ele resolveu começar essa peregrinação para o Norte e Nordeste. E quando ele passa mal, ele vai ser atendido ali pelo SAMU. Ele tem o Estado disponibilizando um helicóptero para ele. Olha só o que acontece, né? O gente Bolsonaro, enfim. Vou te pedir, Sofia, para trazer o primeiro vídeo, né? Que fala sobre o Bolsonaro ter passado mal, mas só um detalhe, que não sei se é bom ou ruim, eu não estou fazendo juízo de valores. Os médicos disseram que ele passa bem, tá? Ele, inclusive, foi transferido totalmente estável. A gente tem imagens para mostrar para você, imagens do presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá aí, você tá vendo, logo depois que ele começou a passar mal no interior, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. Lembrando, então, primeiro ele foi atendido, depois, então, o governo do estado, a governadora Fátima Bezerra, colocou à disposição um helicóptero que levou o presidente até Natal, onde ele agora está internado nesse hospital Rio Grande. Ele primeiro foi atendido numa ambulância, você vê aí o momento logo depois que ele começou a passar mal. Aí está a imagem do presidente. Ele, então, recebe os primeiros atendimentos, mas preocupada, a equipe, então, providencia essa transferência do ex-presidente e ele foi levado, então, num helicóptero do governo do estado do Rio Grande do Norte para a capital, Natal, onde, então, ele está internado nesse momento, passando por exames, e daqui a pouco a gente volta com novas informações com a atualização do estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma verdadeira alergia pelo Nordeste, né, gente? Vamos ser sinceros. Norte e Nordeste do país não são regiões que ele goste. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer também o segundo vídeo, que é quando a equipe médica ela deu uma entrevista ainda pela manhã, falando sobre o estado de saúde do ex-presidente, que é réu e está inelegível, Jair Messias Bolsonaro. Por favor. Inicialmente a gente foi contactado, né, pela assessoria do presidente Bolsonaro. Eu mesmo estava vindo aqui a uma visita à cidade de Santa Cruz, e onde passou mal e se encontrava com muita dor abdominal. Prontamente, né, a gente já preparou a equipe do hospital, com todos os profissionais, já preparamos a sala de estabilização, onde ele deu entrada com muita dor abdominal, abdômen bem distendido. Foi medicado, né? Foi estabilizado, sinais vitais todos estáveis, e logo em seguida foi se pensado, como ele tem um histórico já de cirurgias prévias, foi se pensado em fazer uma transferência
mas por precaução para a cidade de Natal, onde a equipe dele entrou em contato, né, com o pessoal do helicóptero e onde posteriormente foi feita essa transferência. Lembrando que ele saiu daqui consciente e orientado, sinais vitais estáveis, saiu bem. E a dor, que deu entrada, uma dor bem forte, tinha cessado praticamente em 90%. Palavras do médico Evandro Carvalho, o filho dele, Carlos Bolsonaro, também colocou nas redes sociais aí os dados aí em relação ao estado de saúde do pai, falando que foram fortes dores abdominais que o pai dele sentiu nessa manhã e precisou ser transferido da cidade de Santa Cruz para Natal. E aí ele coloca por justamente reflexos de aderências que são consequências permanentes da facada que ele sofreu em 2018 e então teve que ser sedado para exames. Aí disse aqui Carlos Bolsonaro, conforme fui informado, ele está acordado e lúcido, sendo transferido de helicóptero para Natal. No momento... É essa a questão, né? Ou seja, não tem nada mais, tá, gente? Passou mal, foi atendido e tá bem. É esse estado de saúde do Bolsonaro. A gente percebe uma coisa aí, né, Sofia, que é um modo operandi do Carlos, que é muito na linha de colocar o Bolsonaro como vítima. Inclusive, eu vou te pedir para colocar o próximo vídeo do helicóptero, e pode ter esse áudio mesmo, ele não tem nenhuma informação que vai acrescentar, porque o Bolsonaro, ele poderia, né, ainda que sendo um ex-presidente, já que ele não tinha nenhuma desestabilização, já que ele não tinha nenhum risco de saúde, já que ele estava ali só no processo de ainda sentir dores e precisar fazer uma avaliação maior, ele poderia ir também de carro, mas não, foi disponibilizado aí um helicóptero para o Bolsonaro, teve todo um espetáculo em torno disso, teve o Carlos lá nas redes dizendo que ele estava sofrendo. Isso é colocar o Bolsonaro também como vítima, colocar o Bolsonaro naquela figura de, poxa, como é que esse homem frágil vai ser preso? Inclusive o chat já falou várias vezes aqui, né? E daí? Eu não sou limpa-fossa? E daí? Eu não sou coveiro? E daí? Esse e daí do Bolsonaro marcou bastante todo mundo. Por que isso? Porque o Bolsonaro, ele infelizmente utilizou esse tipo de linguagem. Ele falou e daí eu não sou coveiro, em um momento em que a gente tinha milhares de pessoas morrendo diariamente no meio de uma pandemia que ele chegou a chamar de gripezinha, e ele não foi responsável, condenado, nem nada do tipo, pelo genocídio da população naquele momento em que ele se negou a comprar vacina e seguir os mínimos métodos para proteção, né, para inibir que acontecesse a quantidade de mortes que aconteceu. Infelizmente, a gente tem uma coisa agora que também a gente precisa lembrar, que é o seguinte: o Bolsonaro, ele virou piada na internet. É claro que ele iria virar piada na internet. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer o próximo link, que é o seguinte, né? Quando ele passou mal, ele, obviamente, foi socorrido pelo SAMU. E aí, né, uma brincadeira que está circulando nas redes sociais, inclusive essa foto aí, olha o Bolsonaro, ó, ele entrou no SAMU, ficou deitado na maca, mas ele já estava ali, levantou, né, já botou a carinha ali. Poxa, realmente, ele poderia ter ido de ônibus, de van, de carro, ele não precisava de helicóptero naquele momento, gastar o dinheiro público com isso, mas tudo bem. Né, tem muita testosterona, ele aguentaria ir. Só que aí, né, a gente tem uma brincadeira que é ver o Bozo saindo do SAMU, novinho que o Lula entregou, não tem preço. E é exatamente isso. O Lula recentemente fez entrega de unidades móveis, né, de atendimento para o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Emergencial, que está em todo o Brasil e que é também uma parte do SUS. E é importante falar isso, o SUS, que o Bolsonaro tanto tentou desmembrar, desmerecer e violar direitos de servidores públicos que atuam nessa área, que retirou os mais médicos, literalmente mandou de volta para Cuba os médicos cubanos, que fez várias outras estratégias para piorar o sistema de saúde e privatizar. Inclusive o Mandetta, tá? Um ex-ministro do Bolsonaro, falava sobre privatização do SUS. Vale lembrar isso. Quem são essas pessoas que em torno do Bolsonaro? E ele foi atendido pelo SUS, ele foi, né, muito bem atendido, inclusive, ele foi enviado para um outro hospital, onde ele continua com, não posso chamar de internação, mas a gente vai dizer que com toda essa situação de exames para identificar
o que aconteceu em torno da sua alimentação, do seu dia a dia, o que foi que levou o Bolsonaro dessa vez à emergência. Existe sim a possibilidade de ter sido camarão? Existe, mas na dúvida a gente realmente vai esperar os exames médicos. Mas, pelo menos o Bolsonaro, ao passar mal, serviu para fazer uma coisa, tá? Ele serviu para dar uma lição na Jojo Todinho, a coleguinha dele, inclusive que ele falou várias vezes que é Agora chegou o amigo, Jojo Todinho. Agora chegou Jojo Todinho. Inclusive, né, teve uma entrevista com o Léo Dias, sim, Bolsonaro deu entrevista com o Léo Dias, que ele fala que ele tem uma relação, né, relativamente próxima com a Jojo Todinho, que ligou para a Jojo no aniversário dela. E aí, né, vou te pedir, Sofia, para trazer o que a Jojo Todinho achava do SUS. E, né, será que ela mudou de opinião depois do atendimento do Bolsonaro? Vou te pedir para colocar na tela, por favor. O SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que ele é lindo no papel. Nossa, perfeito. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não. Diga para mim há quanto tempo você está na fila do CISREG aguardando por uma cirurgia. Diga para mim há quanto tempo você está aguardando um atendimento ou marcarem seu exame. Diga para mim há quanto tempo você está precisando, esperando por um laudo. Diga para mim, será que você conseguiu aquele remédio que você muito precisa e não pode viver sem ele? Diga para mim. Oh, amores, tantas pessoas tendo que entrar com um processo contra o Estado porque tem direito de medicações e não consegue. Para com isso. Ah, graças a Deus, o SUS é maravilhoso. Graças a Deus, hoje a minha empresa paga para mim o plano de saúde. Mentira, quem paga é você, não é a empresa. Pronto, Sofia, acho que já tá bom de Jojo. Uma coisa. Porque, assim, esse SUS que ela tá questionando, o Serviço Único de Saúde, é o SUS que, por exemplo, coloca o SAMU na rua para atender pessoas que passam mal, inclusive o Bolsonaro. E um detalhe, né? Se o Bolsonaro ele pode pagar pelo seu plano por uma ambulância particular ou etc e tal, ele realmente também não deveria nem estar utilizando o serviço de saúde, ele deveria rejeitar esse serviço de saúde e deixar a oportunidade para outras pessoas, mas melhor, e o detalhe, tá? Melhor do que isso, ele deveria investir em saúde, coisa que não aconteceu. A gente teve cortes sistemáticos de verbas quando ele foi presidente da República. Então, tudo que a Jojo está reclamando hoje tem muito a ver também com as políticas que o Bolsonaro praticou. Então, se tem gente esperando mais por causa de falta de recursos, estão na fila, se falta remédio, a gente, inclusive, precisa lembrar que foi deixado na herança do Bolsonaro um teto para o governo atual gastar. Então, estou dizendo que o SUS é fantástico, maravilhoso, não, mas o SUS é extremamente necessário, sim. Temos que dizer viva ao SUS. É isso, Sofia. E você, o que você achou dessa situação toda do Bolsonaro? Sofia, eu não estou te ouvindo. Olha, Dai, tá ouvindo agora? Sim. O Bolsonaro, talvez ele não estivesse encenando ali, mas ele sem dúvida está se vitimizando. E isso é uma coisa na qual ele faz com muita frequência. Muita frequência. Desde lá da época da facada, ele já tem essa questão de vitimização. E é uma coisa que para mim, às vezes me parece até meio contraditória, porque ao mesmo tempo que ele prega uma espécie de macheza aí desse homem forte, viril, meu histórico de atleta, ele não perde uma chance de se fazer de vítima, né? E como você disse, ok, ele pode ter sentido aquelas fortes dores abdominais, ok. É importante ele ir procurar um médico depois de sentir aquelas dores, ok. Mas precisa desse show todo? Gente, pensa no caso do Lula. Quando o Lula precisou de atendimento médico, ele fez esse showzinho todo quando ele caiu, bateu a cabeça e tal. Não, a mídia ficou fazendo show em cima disso, mas você não viu uma foto do Lula internado, sabe?
O show que a mídia fez foi assim, tipo, o que a própria mídia criou, porque o Lula foi super discreto. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro tem que. E posta foto dele na cama do hospital, e posta vídeo do helicóptero e da ambulância, e não sei o quê. Gente, para de se vitimizar, Bolsonaro. Você não gosta tanto de fazer o papel do homem fortão? Então faz o papel do homem fortão nessa hora também. Ficamos por Inclusive, aqui. Ah, Sophie, me permita, porque o Bolsonaro disse que é muito mimimi. O Lula, de fato, ele não quis nem mostrar, né, a cicatriz na cabeça. Ele utilizou o boné, o chapéu do Panamá ali muito tempo. Já o Bolsonaro, parece que ele se tornou aquilo que ele dizia que era para as pessoas não fazerem, né? Que tá demais. Enfim, é isso, Sophie. Ficamos sim por aqui. pessoal que está vendo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.